Olá, tem um texto na Bíblia que Jesus fala algo que nos põe alguma interrogação. Esse texto está em Lucas capítulo 20, o verso 38, que diz assim: isso mostra que Deus é Deus dos vivos e não dos mortos, pois para Ele todos estão vivos. Bom, se nós pregamos aqui que a morte é um sono, e aí a gente chega aqui em Lucas e vê essa passagem, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos. Como entender? Como garantir que de fato a morte é um sono e quem está dormindo não sabe de nada, está no pó da terra até a volta de Jesus? Esta e muitas outras questões você vai acompanhar agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo, é um prazer muito grande ter a sua companhia aqui com a gente. Já está no ar o programa Na Mira da Verdade. A partir de agora já estamos conectados com o Brasil e o mundo através da internet, através da TV Novo Tempo espalhada por todo o nosso país. Muito obrigado por você estar aí acompanhando a gente, você que estava assistindo Anjos da Esperança e agora está aqui com a gente. Obrigado. Vamos juntos estudar um pouco da Palavra de Deus e tirar as dúvidas que, com certeza, quando a gente começa a ler o livro sagrado, a gente se depara com algumas dúvidas. E hoje as suas dúvidas estarão na mira da verdade. Quem está lá para responder baseando-se na Palavra de Deus, quem está na mira é ele, professor Leandro Quadros. E aí, professor, tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. Eu quero mandar rapidamente um abraço para todo o pessoal de Santa Catarina, na região onde eu estive, da Associação Catarinense. Um abraço especialmente para o meu amigo Jefferson, pastor Jefferson Forte, e todos os demais pastores que estivemos juntos na programação. Um abraço para a esposa também do Jefferson, a Cássia, que Deus te abençoe na sua caminhada cristã e que todos aqueles que participaram da programação sejam abençoados por Deus e que continuem firmes, confiantes em Cristo, seguindo sempre as orientações, não é, para nós nos cuidarmos no momento de pandemia. E obrigado a todos pelo carinho em acompanharem o programa nesta ocasião. Muito bem, professor. Bom, nós abrimos o programa de hoje falando sobre um texto da Bíblia aqui, onde Cristo diz que Deus não é Deus de mortos e sim de vivos. E essa pergunta chegou para a gente aqui através do nosso Instagram, que já eu falo para você as formas que você tem de mandar as suas perguntas para a gente, tá bom? Bom, essa que chegou aqui pelo Instagram, que mandou foi a Roberta Assis. E a pergunta dela, na íntegra, é assim: sendo a morte um sono, por que Jesus diz que Deus não é Deus dos mortos, mas sim dos vivos? Isso está lá em Lucas 20, 38. E a questão é essa, professor Leandro Quadros. A gente tem falado aqui que a morte é um sono, né? E que quando a gente morre, simplesmente o fôlego de vida volta para Deus e quem está debaixo da terra não sabe de nada, né? Não sente nada e está lá quietinho até a ressurreição. Agora, se aqui está falando que Deus é um Deus de vivos e não de mortos, o que está querendo dizer esse texto, professor? E qual é o argumento para se pensar isso ou para usar esse tipo de pergunta, né? Pegando esse texto bíblico aqui, para tentar fundamentar de que existe sim vida após morte? Bom, aqueles que usam esse texto em favor da imortalidade da alma, eles pensam o seguinte: se Deus é um Deus de vivos e não de mortos, quer dizer que não tem ninguém, na verdade, inconsciente durante a morte. Então, se ele é um Deus de vivos e não de mortos, quer dizer que existe sim uma alma ou um espírito que se encontra num estado intermediário e consciente durante a morte. Então, esta é a conclusão a que se chega
quando se lê o verso 38 de Lucas 20. Mas, como nós sempre mencionamos aqui no programa, nós não podemos tirar conclusões, nenhum tipo de conclusão, lendo versículos isolados. Este é um versículo que, se lermos apenas o verso 37, nós já temos a resposta para ele. Outros versículos não são assim. Muitas vezes tem que ler um contexto mais amplo para você poder entender o que o texto quer dizer. Mas eu vou ler aqui os versos 37 e 38. E aí você vai perceber que não há nada aqui que insinue a doutrina da imortalidade da alma. Aqui insinua sim uma vida após a morte, mas de uma outra forma e num outro momento. Então, lendo a partir do verso 37, nesse contexto, Jesus tem uma discussão com os saduceus sobre a ressurreição. É importante você ter isso em mente, né? Os saduceus não acreditavam na ressurreição e nem na existência de anjos. E para Cristo provar, né, que existe ressurreição, ele cita os versos 37 e 38 como um dos seus argumentos. E aí lemos o seguinte: e que os mortos hão de ressuscitar. Isso aqui já está indicando o quê? Um evento futuro, né? A ressurreição é um evento futuro. Hão de ressuscitar, Moisés o indicou no trecho referente à sarça, quando chama ao Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para Ele todos vivem. Por que para Deus todos vivem? Não é porque eles estão conscientes num lugar intermediário, até porque a Bíblia nem ensina a existência de um lugar intermediário. Para Ele todos vivem por causa da futura ressurreição que haverá. Jesus disse que esse trecho em que Moisés fala, né, que Deus é o Deus de Abraão, Isaque e de Jacó, e depois quando fala para ele todos vivem, esse texto indica não que eles estão conscientes num lugar intermediário, mas que um dia eles irão ressuscitar. E por eles ressuscitarem, é como se eles estivessem vivos para Deus. Então, para ele todos vivem por causa da futura ressurreição e não por causa da morte, né? Não por causa da imortalidade da alma. E eu vou usar agora um texto paralelo que comprova isso, para você perceber, por exemplo, que Abraão, Isaque e Jacó não estão conscientes, porque o texto claramente fala de Abraão, Isaque e Jacó. E se fala que para ele todos vivem, então Abraão, Isaque e Jacó também devem estar conscientes durante a morte, não é? Só que para você ver que não é isso que o texto está dizendo, mas que para Deus todos vivem porque um dia eles vão ressuscitar quando Cristo voltar, de acordo com 2 Timóteo 4,8, então você vai ver agora que Abraão, Isaque e Jacó não estão conscientes. E aí você mata a charada e vê que realmente o verso 38 é totalmente descontextualizado quando o imortalista o usa para tentar provar a imortalidade da alma. Nós vamos ler Hebreus 11, 39 e 40, e com esse texto aqui nós finalizamos essa explicação. O texto diz o seguinte: ora, todos esses, deixa eu ler a partir, antes, só para mencionar aqui no contexto, ó, quando fala dos heróis da fé, aqui no verso 8 fala de Abraão, no verso 9 fala de Isaque e Jacó, tá? Assim como Jesus fala lá em Mateus 20, 37, Lucas 20, 37 e 38. Então agora vamos ver se eles estão conscientes, tá? Ora, todos esses que obtiveram bom testemunho, ou seja, todos os heróis da fé, incluindo Abraão, Isaque e Jacó, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, que é a vida eterna, não é? Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Ou seja, Abraão, Isaque e Jacó e os heróis da fé mencionados em Hebreus, eles não receberam nenhuma espécie de recompensa antes de nós. Por quê? Porque Deus quer levar para o céu todos os justos ressuscitados, juntamente com os vivos transformados, como lemos em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Então esse texto prova
que se os patriarcas não receberam nada de recompensa, ou seja, não foram ressuscitados, não estão conscientes, quando Cristo fala que para Deus todos vivem, significa para Deus todos vivem porque um dia eles vão ressuscitar. Então, como eles vão ressuscitar, é como se eles nem tivessem morrido, porque Deus vai dar a vida de volta para eles. Então, este é o contexto. O contexto prova é a doutrina da ressurreição e não a doutrina da imortalidade da alma. Por isso eu recomendo, releia o texto no seu contexto, juntamente com Hebreus 11, 39 e 40. Muito bem, professor, muito bem. Estamos apenas começando. Para você participar, você pode mandar as suas dúvidas através do nosso SMS. O número é 12 98151 0101, eu recebo aqui na hora. Ou então pelas nossas redes sociais, pelo Facebook, namiradaverdade.nt, pelo Instagram, @namiradaverdade, e as perguntas chegam aqui pra gente. Então, não perca tempo não, você tem várias formas de mandar a sua pergunta, mande a sua dúvida pra gente e ela estará na Mira da Verdade. Ah, e tem ainda o nosso blog, hein? novotempo.com/namiradaverdade. Essa pergunta aqui que chegou pelo nosso SMS é uma pergunta interessante. Vamos lá. Deixa eu ver se tem a pessoa que mandou aqui a pergunta. Boa noite, Tito e professor Leandro, gosto muito do programa e assisto toda semana. Gostaria de saber, professor, olha lá, o dragão e a sua turma foram lançados na terra, Apocalipse 12, 9. E o céu ficou alegre, Apocalipse 12, 12. Então, por que Deus nos colocou aqui para vivermos juntos com o dragão? Deus quer nos penalizar? Por que o dragão vai nos atacar para atingir a Deus se não temos capacidade de combatê-lo? Olha aí uma indignação. Será que nós fomos jogados nessa terra aqui para sermos castigados pelo pecado de Adão e Eva? Ou por que Satanás está justamente no nosso planeta aqui onde nós nascemos e vivemos? Se não conseguimos combatê-lo, né, professor? É óbvio, vamos começar pela segunda parte. É óbvio que Satanás vai lutar contra quem não pode combater ele. Ele é covarde, ele é um psicopata. Então, por que ele vai lutar diretamente com Deus se ele sabe que ele não vai ganhar? Então, ele vai lutar contra quem não pode lutar contra ele. Então, isso é uma coisa bem lógica, né? Agora, outro detalhe, Deus não jogou ele para cá simplesmente para morar aqui e acabar com a nossa vida. Você tem que ler Gênesis 3. Em Gênesis 3, Deus criou o mundo perfeito. E Adão e Eva, se não tivessem desobedecido a ordem de Deus de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, o mundo não teria espaço para Satanás. Simples assim. Então, o que diz aqui Gênesis 2, 16 e 17? E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então Deus avisou que se eles comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles se tornariam mortais. E quando isso ocorre em Gênesis 3, Adão havia recebido de Deus o domínio sobre a terra, diz Gênesis 1, 26 a 28. Mas quando Adão peca, juntamente com Eva, eles cedem o domínio do planeta a Satanás, eles dão espaço a Satanás. Ele tinha, o único espaço que ele tinha para tentá-los era ali, na árvore do conhecimento do bem e do mal. Fora dali ele não podia sair. Quando eles cedem o domínio a Satanás. Tanto que Cristo chama Satanás, em João 12, 31, de príncipe deste mundo. Ou seja, até a cruz, Satanás era o príncipe deste mundo, porque Adão e Eva entregaram o mundo de mãos beijadas para ele. E você tem que entender também Apocalipse 12. No verso 12, por que os céus festejaram? Festejaram por quê? Porque o acusador não pôde mais ir até lá torrar a paciência deles. Então olha o que diz, como o texto é bem claro, ó. Por isso festejai aos céus e vós os que neles habitais. Então, não foi porque ele veio para a terra que ele não pôde voltar mais lá. Ele não pôde voltar mais lá porque Cristo morre na cruz. E quando Cristo morre na cruz, ele perde qualquer favor dos seres celestiais, ele é desmascarado.
Então os céus se alegram, porque aquele acusador não está mais diante deles. Agora o mesmo céu se entristece pelo seguinte, ó, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, meu irmão, recomendo, estude mais a doutrina do conflito cósmico. Se nós colocarmos a nossa fé, a nossa religião na moldura, imagine a moldura de um quadro, se colocarmos a nossa fé, a nossa religião na moldura do conflito cósmico, as coisas terão muito mais lógica para nós ao longo da nossa vida cristã. Muito bem, professor. Você falando sobre esse assunto aí de cruz, Satanás, Jesus, aí o Marcos Mamedes mandou uma questão. Ele disse o seguinte, Marcos Martins, né, é o nome dele, e Mamedes. Ele é lá de Porto Alegre. Ele diz o seguinte, a minha dúvida é referente à prisão de Satanás. Quando Jesus foi crucificado, ele não aprisionou Satanás? Por que em Apocalipse diz que quando Jesus voltar, vai aprisioná-lo? Então o Marcos tem uma dúvida, ele talvez chegou a essa conclusão de que na cruz, Satanás, Lúcifer, foi preso. É isso mesmo ou não? Ele só será preso no milênio mesmo? Não, a Bíblia não ensina que durante a cruz Satanás foi preso, né? Pelo contrário, a Bíblia ensina que ele será definitivamente preso, ou seja, não vai poder atuar, tentar ninguém no início do milênio. Então, se Satanás estivesse preso, meu irmão, o mundo não estaria passando pelo mal. Se ele estivesse preso e impossibilitado de atuar, o mundo seria um paraíso, uma maravilha, mas não é isso que acontece, né? Então, Apocalipse 20, a partir do verso 1, ó. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Aqui, o abismo é uma referência à terra, não é? E por que ele está preso aqui? Quando você lê até o verso 8, ele está preso por quê? Porque os justos estão nos céus, não é? Reinando com Cristo, então ele não pode tentar os justos. E os mortos estão aqui na terra inconscientes, destruídos, então ele não tem ninguém para ele tentar. Então a prisão dele é simbólica, ele está preso por uma cadeia de circunstâncias. Obviamente ele não pode sair do planeta Terra, isso também não deve ser uma prisão, mas a prisão definitiva será após o milênio, no início do milênio e durante o milênio, quando ele não terá pessoas para tentar. Enquanto ele tiver pessoas para tentar, ele não está preso. Então é isso que ensina Apocalipse 20. Mas, professor, você falando isso, no mesmo Apocalipse 20, o Rafael tem uma dúvida. Ele diz o seguinte, no verso 1, a partir do verso 1 em diante, João viu Satanás sendo preso para não tentar as nações. É o que a Bíblia fala, para não tentar as nações. Já que ele vai estar preso aí no milênio, como você disse, a pergunta continua. Quais nações ele será impedido de tentar? Ainda teremos nações na terra durante o milênio? Já que ele foi preso para não tentar ninguém, segundo o texto, ou ainda teremos nações na terra e Jesus julgará as nações no milênio com os santos? Não, ó, o nosso amigo precisa ler o verso todo, ele leu só até a metade, ó. Para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Então, mas a dúvida é essa, até se completarem 1000 anos. Vou ler agora o verso 5. O restante dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Então, essas nações que ele não pode ter, que ele vai enganar depois do milênio, como diz o contexto, são os ímpios ressuscitados. A segunda ressurreição. Na segunda ressurreição. E 2 Tessalonicenses 1, 7 a 9 deixa claríssimo que quando Cristo voltar, os ímpios são destruídos. Então não vai ter nenhuma pessoa viva aqui no planeta. Se tivesse, ele seria rei. Rei dos ímpios. Não, não é assim. Então leia o texto completo, leia o contexto, verso 5, e aí você vai entender o que a Bíblia realmente está dizendo. Ok, muito bem. Nós temos que ir para um breve intervalo. Não sai daí não. A gente volta já já.
Estamos de volta e para você participar, você pode mandar as suas perguntas pelo nosso SMS. O número é 12 98151 0101. Eu recebo aqui na hora e também nas nossas redes sociais, facebook.com/namiradaverdade.nt e Instagram, @namiradaverdade. É muito fácil. Manda lá sua pergunta e a gente recebe aqui na hora. Como, por exemplo, essa que quem mandou foi a Mariana. Mariana tem 15 anos, ela é de Mogi Mirim. Obrigado, Mariana, pela sua participação. Obrigado por você estar assistindo o programa aí. A pergunta da Mariana é a seguinte, professor. Gosto muito do programa de vocês. Já me tirou muitas dúvidas. Que bom. Obrigado, querida. Obrigado por você acompanhar o nosso programa. Fale para os seus amigos acompanhar também. E sempre é muito bom a gente ter um novo conhecimento. Conhecer a palavra de Deus sempre é muito bom. É algo a mais, é algo novo para muita gente. Então convide os seus amigos para que eles acompanhem também o programa aqui com a gente e tire as suas dúvidas. Ela gostaria de saber o que a Bíblia fala sobre homossexualidade. Já vi cristãos falando que é pecado e outros dizem que não é e fico confusa. Realmente, no mundo que nós estamos vivendo, senhor, professor, muitas dúvidas acabam pairando no ar. E a questão do homossexualismo ou da homossexualidade, a Bíblia tem alguma orientação para isso, professor? Eu até vou indicar um livro daqui a pouco sobre esse assunto, mas a Bíblia, o que acontece? Hoje existem pessoas muito mal intencionadas em interpretar a Bíblia e eles criam uma hermenêutica própria deles para reinterpretarem os textos bíblicos sobre a homossexualidade. E certamente Deus vai cobrar pesado de tais pessoas, porque, como diz Provérbios capítulo 30, versos 5 e 6, né, Deus vai repreender e chamar de mentiroso quem tentar mudar algo da palavra dele. Então, a Bíblia não deixa dúvidas quanto a esse assunto. Mas eu quero mostrar para você que ao mesmo tempo em que Deus não aprova a homossexualidade, Ele ama o homossexual. Então nós temos que mostrar as duas coisas para as pessoas perceberem que a Bíblia não é preconceituosa em relação a elas. A Bíblia só quer mostrar para elas o melhor caminho proposto por Deus. Então, por exemplo, um texto muito claro, entre outros, Romanos 1, 26 e 27. É um texto que tem que forçar muito a barra para dizer que ele não diz o que está dizendo, né? Então diz assim: por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Então primeiro fala aqui do lesbianismo, né? Diz que as mulheres em suas relações íntimas mudaram o modo natural, e isso é contrário à natureza, como Deus criou em Gênesis 1, 26 e 27. Ele criou um homem, um macho e uma fêmea para terem prazer sexual e também procriarem, né? E duas mulheres não podem procriar. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, ou seja, o sexo com a mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição. Então, Romanos 1, Paulo apresenta a homossexualidade como algo antinatural, contrário à natureza, né? Porque na natureza criada por Deus, Ele sempre criou macho e fêmea para existir tanto o prazer pela união sexual quanto a procriação. Então isso é claro como o sol ao meio-dia e tem que forçar muito a barra para dizer que Romanos 1, 26 e 27 não dizem isso. Agora, ao mesmo tempo, Deus tem planos eternos para todos os seres humanos, incluindo os homossexuais. Quem disse que a salvação é oferecida só para heterossexual? O heterossexual tem os seus problemas, né? Por exemplo, o heterossexual tem que lutar contra o seu desejo de querer ter mais pessoas. E o homossexual tem que lutar com o seu desejo de querer alguém do mesmo sexo ou mais pessoas. Então, em suma,
Todos somos pecadores e nenhum de nós é melhor do que ninguém. Mas quando Paulo fala, nos versos 9 e 10 de 1 Coríntios 6, de classes de pecados que tirarão as pessoas do reino dos céus, caso elas continuem os praticando, aqui nesse contexto está, inclusive, a homossexualidade ativa e passiva, tá? Porque fala aqui de efeminados e sodomitas. Então, homossexualidade passiva e ativa. E aí, ele fala o seguinte no verso 11, ó, tais fostes alguns de vós. Ou seja, alguns coríntios foram homossexuais. E aí, qual é a mensagem de amor e esperança que Deus tem? Mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Veja, toda a Trindade abraça a qualquer homossexual que quiser ser abraçado por Deus. E Deus está disposto a perdoar, a transformar, a santificar. Alguns, uma minoria, consegue vencer tanto o desejo quanto a prática. Mas a grande maioria dos que lutam contra a homossexualidade, eles vencem a prática, mas continuam com o desejo. À luz do texto bíblico, eu posso garantir para você, por você não ser um pecadeiro, diríamos assim, que faz do pecado um estilo de vida, mas é um pecador, assim como qualquer outra pessoa, Deus não vai tirar o reino dos céus de você por causa dos seus desejos homossexuais. Vai depender do que você decidir fazer com eles. E por isso, a Bíblia realmente condena esta prática, tá? Mas ao mesmo tempo a Bíblia mostra esperança para aqueles que... Deixa eu pegar aqui um livro, para aqueles que desejam conhecer o Evangelho, aceitarem a Cristo e terem uma vida cada vez melhor. Existe um livro que eu vou recomendar para você, intitulado Nascido Gay? É uma pergunta. E o autor é o Dr. John S.H. Tai, ok? Então você pode pesquisar, o título é assim, Nascido Gay? Existem evidências científicas para a homossexualidade? E nesse livro ele coloca uma série de estudos científicos que comprovam que a homossexualidade não tem origem genética. A pessoa não nasce assim. Então o que dizem na mídia para você, querido adolescente, é mentira. A mídia quer formatar a sua mente para que você viva como eles vivem e como eles querem que você viva. Então não acredite em tudo o que é dito na TV, ou no rádio, ou na internet. Vá aos livros, veja outros pontos de vista e aí você vai ter realmente informação de qualidade. Tem um outro livro que eu queria indicar. Vamos ver se eu encontro aqui agora. Você lembra o título dele, professor? Já sei onde é que eu vou encontrá-lo. Esse aqui é da Casa Publicadora Brasileira. Há outro livro, deixa eu ver aqui a editora, para eu poder... Ah, não, achei um outro aqui que eu quero indicar, ó. A Bíblia e a Prática Homossexual, Textos e Hermenêutica. Este livro, tá, de A.J. Gagnon, ele refuta toda essa hermenêutica construída por muitos homossexuais para reinterpretar a Bíblia, tá? Então esse livro é da editora Vida Nova, tá? O título A Bíblia e a Prática Homossexual, Textos e Hermenêutica. E o outro livro que eu indiquei, Dr. Tai, é da editora, vamos ver aqui... Qual foi o título do outro? O outro é Nascido Gay? Uma pergunta. E aí, existem evidências científicas para a homossexualidade? A editora é a Central Gospel, tá? Então esses dois, a princípio, eu indico para você desmistificar aquilo que a mídia diz. Muita coisa que esses livros dizem, você nunca ouviu falar na mídia e nem vai ouvir, porque não é interesse deles dar em todas as informações, mas só as informações que eles querem que você tenha.
Olha, tem uma perguntinha, tem 2 minutinhos ainda. Tem uma perguntinha aqui do Gabriel. Ele quer saber o seguinte, professor. Eu posso assistir séries dos mais variados assuntos se eu não fizer nada que os atores fazem na série? Ou é errado assistir essas séries que tem por aí? Bom, a gente sabe que que os nossos jovens, as pessoas hoje estão viciadas em assistir séries. E existem séries de todos os tipos. Tem série que fala do diabo, tem série que fala de coisas fantasiosas, tem séries que falam de destruição de famílias, enfim. Não tem problema assistir essas séries? Isso aí não é pecado, professor? Se eu não fizer o que eles estão mostrando ali? Você precisa entender, querido jovem, que não existe possibilidade de você não ser influenciado a fazer o erro por algo que você assiste, porque o cérebro é um órgão maleável, ele é reprogramável, diríamos assim. Tanto que a Bíblia diz em Provérbios 18, 21 o seguinte, ó, a morte e a vida estão no poder da língua. Ou seja, as palavras podem trazer vida ou morte. Então, as palavras que você ouve de um filme, aquilo que você assiste, está sendo registrado no seu inconsciente. E ele vai fazer com que você conscientemente haja daquela forma também. Então, não existe neutralidade. É por isso que a Bíblia diz, em Filipenses 4:8, que nós não podemos assistir qualquer coisa. Por quê? Porque a mente se adapta àquilo. Nós somos transformados à imagem daquilo que contemplamos. Esse é um princípio do Salmo 115. Então, aquilo que você mais contempla, você vai mais se parecer com aquilo. Tá? Esse é chamado também modelamento. Você se parece com aquele a quem você mais contempla. Então, Filipenses 4:8 é um texto que você não pode também deixar de considerar. E aí você vai ver que muitas séries não são aprovadas por Deus, enquanto outras são, obviamente. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Qualquer série, filme ou música que não se enquadra nesse texto, tire da sua vida. Muito bem, professor, muito bem. Eu queria falar agora aqui para você. Você sabe, você tem acompanhado a programação da TV Novo Tempo, você tem acompanhado o programa Anjos da Esperança, e você está percebendo que o projeto Anjos da Esperança está de aniversário. São 15 anos de história, 15 anos de um programa ou de um projeto que tem transformado vidas. Ou seja, a TV Novo Tempo tem transformado vidas. E o projeto Anjos da Esperança nasceu com esse objetivo de fazer com que a Novo Tempo vá mais longe, alcance mais pessoas. E nesse aniversário, o que a gente tem falado aqui é que talvez você possa dar um presente para milhões de pessoas que estão precisando ser alcançadas. A sua doação vai fazer com que muitas e muitas pessoas possam receber cursos bíblicos gratuitos, como que a gente oferece aqui no programa Na Mira da Verdade. É ou não é, professor Leandro? Exatamente, Tito, o que você está dizendo. Olha, o pastor Arilton de Oliveira, ele falou há pouco no Anjos da Esperança que a escola bíblica envia 1000 cursos bíblicos por dia, ou seja, isso, tirando o sábado, domingo, dá pelo menos 20.000 estudos por mês. Tá? Lógico que as pessoas vão pedindo no fim de semana, então acumulam-se, então deve ser uns 30.000 por mês. E as pessoas não pagam nem pelo envio do estudo bíblico. Então por que o Anjo da Esperança é fundamental? Sem o Anjo da Esperança nós não temos como enviar esses cursos gratuitamente. Tá? Cursos produzidos, editados, elaborados na Novo Tempo, impressos, então tudo gratuitamente. Então, seja um Anjo da Esperança, continue fazendo parte desse ministério que tem alcançado milhões e milhões e milhões de pessoas através de cursos bíblicos gratuitos. E para você fazer sua doação, basta você ligar agora para a gente, 0 Operadora 12 2127 3030, nós temos uma equipe ali pronta para receber a sua ligação e você passa a ser Novo Tempo, você passa a ser um Anjo da Esperança. Seja um anjo você também. E olha, nós preparamos um VT todo especial desses 15 anos, eu queria que você assistisse. A Rede Novo Tempo tem como missão levar o amor de Cristo às pessoas. Por isso, temos diversos programas de ensino da Bíblia, focado em apresentar a Palavra de Deus de forma clara
e honesta. E para reforçar o estudo da Palavra de Deus, temos o que chamamos de cursos bíblicos. São mais de 20 cursos com diversas temáticas que são distribuídos gratuitamente para quem solicitar. Ou seja, esse material chega até a casa dos nossos ouvintes, telespectadores e internautas sem que eles tenham que pagar por isso. Mas alguém tem que pagar esses custos, tanto de envio quanto de impressões. E sabe quem faz isso? Os doadores, que chamamos de Anjos da Esperança. São essas doações que pagam a produção e distribuição dos cursos bíblicos. Só para você ter uma ideia, com R$10 doados, a Novo Tempo consegue enviar 2 estudos bíblicos. Hoje a gente consegue enviar mais de 1.000 estudos todos os dias, o que nos dá uma média de 30.000 estudos mensais. É uma excelente quantidade, né? Nós geralmente fazíamos 3 ou 4 estudos, né, por ano. Esse ano de 2021, por exemplo, nós já estamos com 7 na linha de produção. Está chegando o 8º e pode ter a possibilidade de um 9º curso ainda esse ano. Se nós tivéssemos o apoio do Anjo da Esperança, a gente dificilmente estaríamos hoje nessa quantidade de estudos enviados, né? Muito menos a quantidade de estudos produzidos, porque a produção envolve aí não apenas a escrita, né, mas a diagramação, a impressão desses materiais. E nós hoje temos cerca de 25 estudos aí, impressos online, em formas de mídia. Então, isso tudo seria impossível sem o apoio dos Anjos da Esperança. E eu me lembro quando eu cheguei aqui, nós tínhamos aí cerca de 4.000 mensagens pendentes para serem atendidas. Faltava servidor, o nosso sistema não era tão bom de atendimento. Nós tínhamos aí em torno de 100.000 alunos, né, naquela ocasião. E nós saltamos hoje para mais de 1.600.000 pessoas estudando a Bíblia com a Novo Tempo. Nós temos hoje um sistema muito bom de atendimento, contamos aí com cerca de 30 servidores só nesse departamento para fazer esse trabalho de atendimento, de envio dos materiais. Então a gente experimentou um salto muito importante e sem dúvida que isso foi com o apoio dos anjos ao longo desses 15 anos. Neste aniversário de 15 anos do projeto Anjos da Esperança, dê um presente para Novo Tempo. Faça uma doação de gratidão. Com essa doação, nós vamos produzir mais cursos bíblicos e assim enviar esse material para mais pessoas. Então faça parte disso, porque a sua doação pode mudar a história de muita gente. Já estamos de volta ao vivo, é muito bom ter a sua companhia aqui. Eu quero agradecer a você que já está ligando, ou você que ligou aí para ser um anjo da esperança, mas ainda há tempo. Se você quer ser um anjo da esperança, se você quer fazer com que esse ministério da comunicação que tem levado verdades eternas e transformado a vida das pessoas, pode ligar para a gente, 0 operadora 12 21 27 30 30 e fazer o seu cadastro. A doação, não importa o valor, você pode doar o que você quiser, tá bom? Seja um anjo da esperança, seja Novo Tempo. Muito bem, o programa não pode parar aí, muitas perguntas não param de chegar aqui. Agradeço a você que faz o programa acontecer, mandando a sua dúvida. Por isso, se a sua dúvida não foi pescada ainda, nunca desista. Mande as suas perguntas para cá, que em qualquer momento ela será pescada e você vai ter a sua resposta. Ou então, ouvindo as perguntas que acabam, às vezes, sendo as mesmas que você tenha. Mas não desista de mandar a sua pergunta para a gente, tá bom? Essa pergunta aqui, quem mandou foi, deixa eu ver se tem o nome dele aqui, porque pelo codinome ali, não sei se, é Micael Lucas, isso. A pergunta do Micael Lucas, que ele mandou pelo Instagram, é a seguinte: sempre aprendi que Deus jamais aceitou sacrifícios humanos e que esse tipo de prática era pagã, Deuteronômio 12, 31. Mas o episódio descrito em Números 25, de 6 a 13, me deixou muito confuso. Pois no texto, um homem chamado Finéias mata 2 pessoas e Deus aparentemente aceitou aquilo como uma propiciação por todos os israelitas. Verso 13. Como entender?
Deus aceitou o sacrifício humano para fazer expiação pelo povo? Olha só a questão, professor. Deus aceita sacrifício humano? Porque Deuteronômio 12:31 não. Só que nessa história parece que o nosso amigo Micael está entendendo que aquele episódio ali onde Finéias matou 2 pessoas, Deus se alegrou por aquilo, então foi como se uma propiciação por todo o povo. Como é que a gente explica isso? O nosso telespectador, ele está confundindo, não é, castigo, não é, com sacrifício. Então, para isso aqui ser um sacrifício, né, além daquelas pessoas serem mortas, elas teriam que ser queimadas e oferecidas a Deus. Isso não aconteceu, o texto não fala em nenhum momento que essas pessoas mortas foram colocadas em algum altar e oferecidas para Deus. Deus abomina o sacrifício humano, né? Então, aqui, por que houve propiciação? Vamos ler o contexto e entender. Habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Essas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses. E o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. Juntando-se Israel a Baal-Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor ao ar livre, e a ira ardente do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os homens de sua tribo que se juntaram a Baal-Peor. Então houve uma morte mesmo, porque eles foram para a idolatria. E as práticas idolátricas não envolviam apenas prostituição sexual, envolviam sacrifícios infantis. Então Deus estava extremamente irado mesmo. Verso 6. Eis que um homem dos filhos de Israel veio e trouxe a seus irmãos uma midianita, perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto eles choravam diante da tenda da congregação. Ou seja, abertamente o indivíduo pega uma mulher idólatra que os conduziu à idolatria e vai manter uma relação com ela e passa pela frente ainda de Moisés. Ou seja, o cara era desafiador. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, o sacerdote, levantou-se do meio da congregação e, pegando uma lança, foi após o homem israelita até o interior da tenda e os atravessou, ao homem israelita e à mulher, a ambos pelo ventre. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel. Os que morreram da praga foram 24.000. Então disse o Senhor a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois estava animado com o meu zelo entre eles, de sorte que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Então o que aconteceu aqui? Não foi uma expiação no tipo de oferecer pessoas em sacrifício a Deus. Foi fazer expiação pelo povo no sentido seguinte: punir, fazer justiça, punindo os culpados, para que os demais não sofressem também as consequências da praga. Então não tem nada aqui de sacrifício humano. Aqui é o mesmo caso de Números 35. Em Números 35, Deus diz assim, que tem que tirar a vida do criminoso porque o sangue da vítima contamina a terra. Então, para fazer expiação pela terra, ou seja, tornar Deus propício a alguém, o sangue do criminoso teria que ser derramado. Então, este é o mesmo caso. E em ambos os casos não há nenhum altar oferecendo as pessoas em sacrifício para Deus. Isso não existe na Bíblia. Ok, professor, muito bem. A próxima pergunta aqui chegou pelo nosso Facebook. Deixa eu ver aqui quem que mandou. Foi a Sara Tatiana. E a pergunta da Sara é a seguinte: a Bíblia é clara em dizer que seremos julgados pela obra, de acordo com 2 Coríntios 5,10. E realmente 2 Coríntios 5,10 diz o seguinte: porque todos nós temos que nos apresentar diante de Cristo para sermos julgados por Ele. E cada um vai receber o que merece de acordo com o que fez de bom ou de mal na sua vida aqui na terra. E ela continua: como entender o julgamento e salvação do ladrão na cruz, que não teve obras manifestadas após a sua conversão? Olha aí, professor. O ladrão na cruz teve uma vida de pecados e naquele momento ali, Deus o perdoa, ou Cristo o perdoa.
e diz que ele vai estar no céu. Como é que a gente entende isso se nós vamos ser julgados pelas nossas obras também? O julgamento pelas obras não contradiz a salvação pela graça, né? Só contradiz se a pessoa não colocar a lei no seu lugar certo. Então a lei nunca foi dada por Deus como um meio de salvação, e nem mesmo as obras. Efésios 2, 8 e 9 dizem assim: pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Isso significa que ninguém estará no céu por causa de suas obras. Agora, por que o juízo é pelas obras? Porque as obras são uma materialização, diríamos assim, da fé. Na verdade, não são as obras que salvam, mas é a fé em Jesus Cristo, é o sacrifício de Cristo, e recebemos isso pela fé. Quando essa fé é recebida, ela se torna operante, ela opera algo na vida da pessoa. Então as obras, vamos usar um outro exemplo, elas são o termômetro que Deus tem para avaliar o nível da sua fé. Tanto que Romanos 16, 26 diz assim, ó: e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Ou seja, a obediência está relacionada com a fé. Quem tem fé, obedece. Agora, quem obedece pode não ter fé. Ele pode ter uma obediência simplesmente legalista, da letra, e não tem fé. Então, não veja o julgamento pelas obras como indicando salvação pelas obras. Veja o julgamento pelas obras como indicando o termômetro, o nível de fé da pessoa. E aí você não vai ter um porquê de não entender a salvação do criminoso na cruz, em Lucas 23, 39 a 43. Ele foi salvo unicamente pela graça. O sangue de Cristo cobriu a vida dele. E se ele sobrevivesse, a graça seria operante na vida dele e o tornaria uma pessoa melhor. E se cumpriria na vida dele, segundo a Coríntios 5,17, quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Então, não há contradição entre fé e obras, se as obras estiverem no lugar delas e a fé no seu ponto principal. Muito bem, professor. Bom, nós incentivamos aqui o tempo todo a você estudar mais a palavra de Deus. O objetivo desse programa é motivar você, assim como o professor Leandro consegue saber as coisas na Bíblia, consegue saber os momentos ou as palavras ou até mesmo a compreensão da Bíblia, você e eu também podemos saber. Então nós incentivamos você a estudar a palavra de Deus. Esse é o objetivo do programa. Só que tem uma pergunta que chegou aqui pelo Instagram pra gente, quem mandou foi o Dalisson, e ele diz o seguinte, ele tem dúvida sobre um texto da Bíblia, que diz o seguinte: por que Salomão fala em Eclesiastes 1,18, quanto maior a sabedoria, maior a aflição, quanto maior o conhecimento, maior a tristeza? Sendo que a Bíblia nos incentiva a buscar sabedoria e conhecimento, por que Salomão disse que quanto mais a gente sabe, mais a gente sofre? Isso é uma realidade? Em parte isso é uma realidade, em outra parte não. Aqui nós temos que entender, Tito e amigo telespectador, Salomão está escrevendo Eclesiastes num momento não muito bom da vida dele, tá? Provérbios ele escreve quando ele está assim no auge da sua comunhão com Deus. Então temos muitos pensamentos de sabedoria, né? Em Eclesiastes temos muita sabedoria também, mas vemos aqui uma pessoa mais desanimada por causa da vida de pecado, por causa dos deslizes que teve. Então, enquanto que em Provérbios ele apresenta o aspecto positivo da sabedoria, em Eclesiastes ele apresenta o aspecto negativo de se obter muita sabedoria e conhecimento. Por quê? Na verdade, quando você obtém sabedoria, você só tem alegria. Mas, se você é uma pessoa que corre muito atrás de conhecimento, vai aumentar a sua tristeza, porque quanto mais você conhece certas coisas a respeito de você mesmo, ou a respeito da vida, você percebe assim, poxa, a vida era melhor eu nem ter sabido a respeito desse assunto. Então Salomão ele fala aqui de uma realidade, não totalmente correta, porque quanto mais sabedoria melhor.
Agora, tem um lado negativo. Por sermos pecadores, muitas vezes aumentar em sabedoria. Num contexto de pecador, você acaba aumentando a sua tristeza, porque você conhece mais coisas ruins sobre você, mais coisas ruins sobre a vida. Então depende da sabedoria que você adquire. Agora, se for sobre Deus, aí você pode ficar tranquilo. Pode adquirir sabedoria à vontade em relação às coisas de Deus, porque isso não vai ser enfadonho. Pode lhe dar um desconforto a princípio, porque você percebe que Deus pensa de forma diferente de você em certas coisas. Mas você vai perceber que Deus lhe ama do mesmo jeito. Então lembre-se, Salomão escreve Eclesiastes de uma perspectiva mais negativa da vida. Mas ele acaba se recuperando, porque no final ele diz nos versos 13 e 14, não é? Em suma, tudo que eu disse aqui no livro é: teme a Deus, ou seja, respeite a Deus e guarde seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Muito bom, professor. Nosso programa acabou, mas eu não posso deixar de dizer para você que você pode ter um curso bíblico gratuito. É esse aqui, ó, Verdades para o Tempo do Fim. Para você ter esse curso bíblico, você pode entrar agora no nosso blog, novotempo.com/na mira da verdade. Você vai ver a imagem dessa revista, clica lá e você vai fazer um cadastro para que ela chegue aí certinho na sua casa, tá bom? Peça agora mesmo. Professor, infelizmente o nosso tempo acabou e a gente se encontra semana que vem, se Deus quiser. Vai ser um prazer, Tito. Deus abençoe a você, Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a você e sua família também, amigo telespectador. E não se esqueça que neste programa, sempre que você tiver a coragem de perguntar, unicamente a Bíblia terá coragem de lhe responder. E aqui você já sabe, as suas perguntas, os seus questionamentos sempre estarão na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau!